partir de hoje começa a COP27, o evento que irá acontecer no Egito e reunir diversos países para discutirem sobre as mudanças climáticas do planeta. O Brasil é um dos países mais esperados no evento. E para falar sobre o papel do governo brasileiro, vamos conversar com o ambientalista e especialista em política internacional, Carlos Rittel. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kalina. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, primeiramente, quero saber do senhor o que será discutido no evento deste ano e como o Brasil pode contribuir na COP27. Bom, na semana passada, o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente lançou seu relatório mais recente avaliando onde as emissões de gases de efeito estufa estão, as emissões globais, e comparando com os objetivos do Acordo de Paris. E o recado é claro, no conjunto, no agregado, nós estamos fazendo muito menos do que o necessário para evitar que os eventos climáticos extremos, as secas, as tempestades, os furacões e toda sorte de eventos ligados ao clima que estão se tornando mais intensos e com impactos maiores, a gente evite que isso se torne que esse cenário se torne ainda pior. Então, essa é uma COP onde se espera um aumento da velocidade com que os países, ou compromissos mais ambiciosos no corte das suas emissões. Isso cabe a todos os grandes emissores, entre eles o Brasil. Então, espera-se que nessa conferência a gente tenha países mostrando que vão fazer mais. Então, com uma mudança de governo, a Política Nacional sobre Mudança do Clima foi aprovada na gestão anterior do presidente Lula, e foi num período em que a gente teve uma grande redução no desmatamento na Amazônia. Então, acho que a expectativa em torno do Brasil está em saber se o presidente Lula, no seu novo governo, ele vai fazer o que fez na sua gestão anterior, em que o Brasil reduzia o desmatamento no momento que a nossa economia crescia, o PIB agrícola crescia, e essa redução do desmatamento acabava sendo importante como contribuição para a redução de emissões de gases de efeito estufa nesses esforços globais necessários. Agora, Carlos, queria saber de você que análise você faz sobre os compromissos que já foram firmados em edições anteriores da conferência, porque é um evento anual, né? A COP acontece todos os anos, é a Conferência Climática da ONU, e sempre é divulgada uma declaração, um tratado ali dos países participantes assumindo compromissos, fazendo acordos, promessas para tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Esses compromissos assumidos têm sido colocados em prática, têm surtido efeito até agora, Carlos? Então, nós temos uma situação, digamos, melhor do que quando o Acordo de Paris foi assinado em 2015. Então, a gente tem compromissos um pouco maiores, aceleração da redução das emissões num passo diferente do que a gente tinha naquela época. Só que ainda é insuficiente para colocar a gente num trilho de chamada de segurança climática, né? Para evitar que as consequências das mudanças climáticas se impõem sobre a nossa vida, sobre a economia dos países, sobre pessoas, né? Então, a gente vê imagens graves de quando a gente tem enchentes em diferentes regiões no Brasil, quando a gente tem secas muito importantes. Essa COP se realiza na África, temos países da África, por exemplo, no Chifre da África, que passam uma situação humanitária catastrófica em função de seca. Então, é necessário acelerar tudo isso. Então, essa COP, ainda mais sendo realizada num continente que é pouco responsável pelas emissões de gás de efeito estufa e muito vulnerável aos seus efeitos, ela impõe uma cobrança ainda maior sobre os países, não apenas na redução de emissões, em especial sobre países ricos, também no chamado financiamento climático. Existe uma obrigação, debaixo do guarda-chuva, tanto da Convenção quanto do Acordo de Paris, de países desenvolvidos oferecerem ajuda aos países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, para que esses estabeleçam políticas de redução das suas emissões e também de adaptação para lidar com um clima cada vez mais hostil de forma adequada. Então, a expectativa é que a gente tenha progresso nesses dois aspectos, em metas mais ambiciosas na redução de emissões e em compromissos mais claros de colocar recursos à disposição dos países mais pobres para que eles consigam se desenvolver também sem aumento das suas emissões e lidando com os extremos climáticos que acabam gerando impactos crescentes.
O presidente eleito Lula, inclusive, estará neste evento, deve se encontrar com líderes de outros países, como Macron. Você acredita que ele deve discutir justamente isso, Carlos, essa questão do financiamento? Eu acho que é um pouco de ambos. Tanto aquilo que o Brasil tende a apresentar, o que o presidente eleito ele tende a apresentar como as suas políticas, o seu compromisso. Ele falou bastante sobre o tema de mudanças climáticas durante a campanha, falou sobre o combate ao desmatamento. Ele deve reforçar esses compromissos e começar a demonstrar como ele vai estar traduzindo em políticas públicas. E deve, por outro lado, também ajudar nessa cobrança aos países ricos sobre a questão do financiamento climático. É lógico que se a gente olhar para o Brasil e para a nossa economia, a nossa condição é diferente de condições dos países mais pobres do mundo. Então, nós não somos tão dependentes de financiamento externo para o enfrentamento das mudanças climáticas como são os países mais pobres, mais vulneráveis e que não são grandes emissores. Mas, havendo financiamento, por exemplo, para a área de florestas, a promoção do desenvolvimento sustentável, para o combate ao desmatamento, isso pode ser contribuir para o Brasil nos seus esforços. Vamos lembrar também que na época do primeiro governo do presidente Lula foi quando se estabeleceu o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo que recompensa o Brasil, né? Então atrai recursos de doação de Noruega, de Alemanha, em função do esforço, do resultado apresentado de redução do desmatamento, para apoiar novas ações de redução do desmatamento, né? Então isso provavelmente estará na pauta do diálogo do presidente Lula com os líderes mundiais. Tá certo, conversamos então com Carlos Rittel, que é ambientalista, seguiremos acompanhando a COP27. Carlos, mais uma vez, obrigada pela entrevista, excelente domingo para o senhor. Excelente domingo, muito obrigado pelo convite.